Bem-vindo a mais um Expresso.com. Chegamos hoje com um papo incrível com uma convidada especialista em nutrição. Ela é nutricionista, especialista também em emagrecimento, modulação intestinal. Depois a gente vai saber exatamente o que significa isso. E ela é fundadora da Garfit, que é uma loja, digamos, um ponto que faz comidas saudáveis com muito sabor. E você realmente se surpreende com o sabor da Garfit. Hoje a gente vai desvendar com ela como ela conseguiu conciliar a nutrição, esse ponto físico da Garfit também e trazer para o digital, para alavancar ainda mais a carreira dela e o restaurante também. Não sei se eu posso chamar de restaurante, mas a Gabriela vai dizer pra gente como que funciona todos esses bastidores da Garfit e como ele se desenvolveu até hoje. Nossa convidada, Gabriela Mello, daqui a pouquinho, mas antes a gente precisa fazer alguns agradecimentos especiais aos nossos apoiadores. Primeiramente, Fala Litoral Produções, esse ambiente que sempre nos recebe com muito carinho, com um cafezinho já preparado para fazermos as nossas gravações. Se você precisa fazer uma gravação, se você quer fazer um podcast ou até mesmo um curso online, seja aqui no estúdio ou aí onde você está, o Fala Litoral Produções vai até você e capta todas as imagens e te entrega esse conteúdo prontíssimo. É só você chegar com o conteúdo que eles vão até você e entrega para você o material pronto. Também agradecemos aos nossos parceiros Grupo Uptime, que desvenda e fica com a parte burocrática da sua empresa ou então do seu condomínio. Se você precisa de uma contabilidade para sua empresa ou então para cuidar dessa assessoria toda do seu condomínio, conte com o Grupo Uptime e, é claro, GED Nutrition, sempre trazendo energia para o nosso dia a dia com os seus suplementos. Se você está assistindo até aqui o nosso episódio ou vai continuar assistindo aqui, clica no link que vai aparecer aqui embaixo ou então no QR Code e garanta já seus suplementos GED com desconto Expresso 10. Nosso cupom de desconto Expresso 10 para você garantir 10% de desconto na compra dos seus suplementos. Agora sim, bora pro episódio. Gabriela, muito bem-vinda ao Expresso.com. Fico muito feliz que deu certo no encaixe das nossas agendas. Me conta primeiro, faltou algo nessa breve apresentação que a gente fez de você? Conta pra gente se tem mais alguma expertise aí que ficou de fora. Acho que tu já apontou bastante coisa. Eu sou idealizadora da Garfit e nutricionista. Hoje eu trabalho eu tenho 2 empregos, eu sempre brinco, agora 3, porque eu abri o café, a gente já vai falar sobre isso. Mas eu falo que eu sou a esposa do Cris, aquela, né? Tem um monte de emprego. E como que começou tudo? Eu sempre, do início, assim, eu começo a pensar e recapitular toda a minha jornada. E eu nunca imaginava que a Garfit iria tomar a proporção que ela está hoje. No início, eu fazia como uma renda extra, porque eu namorava com o Rodrigo, que hoje é meu marido. E aí, ele tem um estúdio de personal trainer até hoje, que se chama o Estúdio 8. E aí, lá eu comecei a fazer bolinhos na recepção para vender, para ter uma renda extra, para a gente conseguir melhorar as nossas condições financeiras. E aí, nisso, ele era o vendedor, eu morria de medo de vender. Eu sempre tive esse medo de dar valor tanto para as minhas consultas, tanto é que mais adiante eu vou falar, eu fiz algumas mentorias para trabalhar essa mentalidade e reconhecer o meu valor, né? Mas, então, a minha dificuldade era a venda e ele é muito bom em vendas. Então, ele vendia e eu fazia os bolos. Depois, quando eu comecei a fazer e ter mais cliente fora do estúdio, porque a princípio eu vendia só para os alunos dele no estúdio, tinha pessoas que sentiam um cheiro de fora quando passava ali pela Alvinbauer, e aí entrava para saber que cheiro é esse. E aí ele vendia o bolo, porque eu tinha medo de vender, como eu te falei, né? Mas aí a gente começou a vender só o bolo de banana a princípio, depois eu fui aumentando os produtos do cardápio. E aí foi pro pão de queijo, foi pro bolo de cenoura. Hoje nós temos mais de 115 itens no cardápio. É bem completo, tem muita coisa. Temos marmitas, a gente faz tanto personalizada quanto a padrão do cardápio, né? Sim. E temos a parte de bolos, salgados. Isso há quantos anos? Já fazem 10 anos. Há 10 anos atrás foi quando eu iniciei. Tá. Vocês começaram justamente nesse lado físico do negócio, digamos assim. Fazendo mesmo, vendendo.
ok. Qual foi o ponto que você falou assim, não, precisamos investir no digital, não tem jeito, e como surgiu essa ideia? Tá. Desde o início, quando eu comecei, eu já publicava na época era Facebook, né? A gente não tinha Instagram. E aí eu publicava no Facebook, eu tenho até memórias há anos atrás dos produtos, só que a gente sempre viu essa oportunidade de venda maior com a internet. Porque é o que nos alavanca e o que a gente consegue mostrar o nosso trabalho para a maior parte de pessoas, né? Desde quando iniciou? Há 10 anos atrás, vocês já percebiam isso? Foi. A gente já percebia isso, mas não tão intenso como hoje, né? Hoje as coisas, elas fluíram muito mais, tá tudo muito rápido e a gente precisa acompanhar essa onda aí da internet, né? Sim. Mas era fotos que a gente publicava. Eu tinha muito medo de câmera, então o que eu fazia? Eu trabalhava muito de eu pegar meu celular, olhar pra frente do espelho, fingir que eu tava me gravando pra eu tirar esse medo. Até hoje eu tenho esse receio, tanto é que quando a gente começou aqui, eu já te falei, meu coração já pu. Mas devagarinho eu vou... E eu quero muito trabalhar com essas minhas travas, porque eu entendo a importância do digital. A gente precisa se posicionar lá, mostrar o que a gente faz. E algo que tem muito claro na minha cabeça é que as pessoas, elas só vão reconhecer o valor do teu produto quando tu expõe isso. Não basta tu só fazer. Por exemplo, nós temos o pão de grãos, que vai um monte de grãos, sementes, farinha sem glúten, ele é perfeito, é maravilhoso. Só que não adianta só eu falar que ele é maravilhoso, eu preciso dizer o que tem ali. Então, o digital, ele tá aí para nos favorecer nesse sentido, de a gente publicar a maior informação possível para as pessoas ver valor na tua marca também, né? Então... Exatamente. E despertar o desejo de quem tá vendo, né? Eu acho que uma das grandes vantagens, não tô falando que é fácil, mas uma das grandes vantagens de trabalhar com o alimento é justamente o ver o alimento já desperta esse desejo. Sim. Exatamente. Mas assim, ainda, como você falou, um pão de grãos, que tem 1000 vantagens ali, 1000. Mas tem várias vantagens ali para você consumir, além do gosto, né? Maravilhoso e sendo saudável. Exatamente. Mas só a foto talvez não despertaria tanta atenção quanto falar os benefícios daquele pão. Mas tu fez uma estratégia muito legal de simular as gravações antes de começar a se expor. Até hoje eu faço isso. Faz? Essa coisa de falar em público também me trava. Esses dias eu fui na igreja, tem um evento que se chama o Hub, toda segunda-feira. E aí eu levei os produtos da Garfit lá para um coquetel, e aí o pastor Clauma me chamou no palco para falar sobre a Garfit. Meu Deus, aquilo me travou de um jeito. Eu falei, e agora, né? Eu falei do jeito que tinha que falar lá, já nem lembro mais o que eu falei, de tão nervosa que eu fiquei. E aí eu pensei, depois disso, eu preciso trabalhar essa minha trava. Eu tenho porque algo pra eu gosto você, de falar aquelas, em público. já vou falar. Eu tenho um workshop pra você. Olha aí, ó. De comunicação, vamos lá. Mas mudando do saco pra mala, vamos voltar pra Garfit e pra Gabriela. Você já percebia essa necessidade, você sabe de todas as travas, mas ainda assim você conseguiu construir uma marca consolidada hoje, que está presente na internet, mas também, é claro, é a parte física, afinal a gente está falando de alimento. Sim. E tem também a Gabriela Mello, que trabalha com nutrição também online. Como que foi o começo? Como você começou? Você falou que iniciou com a próprio alimento, a própria Garfit. Mas você, com consultorias, produtos digitais, enfim, como que você entrou para o digital? Marca pessoal. Tá. Eu, fazendo faculdade, de nutrição, eu engravidei da Isa. E aí eu parei a faculdade por 1 ano e pouquinho. E aí pensei, será que continua ou não? Eu tenho a Garfit, tenho a empresa. E aí eu tive o start de pensar que eu posso conciliar as duas coisas, óbvio, o saudável junto com a nutrição. Então eu voltei de novo para a faculdade. Assim que eu saí, todo aluno, quando sai da faculdade, fica perdido, né, do que fazer. Então foi onde eu comecei a me posicionar melhor no digital para que eu pudesse começar a mostrar o meu trabalho ali. Então, eu comecei a fazer vídeos. Hoje eu tenho uma social media, que é a Gabi, mas eu não tinha. Então, eu fazia os vídeos por conta. Mas eu sempre me posicionei ali no digital com modulação intestinal, que é a área que eu gosto muito. Que eu já fiz alguns cursos do Murilo Pereira, que é referência nessa área, né? Eu citei no começo, mas eu realmente não sei exatamente como funciona. O que seria a modulação intestinal? Tá.
Eu acredito, e não só acredito, não é vozes da Gabriela, mas estudos mostram que tudo começa pelo intestino. Já tem bastante médicos com essa visão integrativa, né? Que comunica, o intestino ele se comunica com o nosso cérebro, com os nossos neurotransmissores, com a parte de humor. Então, se as coisas não vão bem no intestino, a gente não pode esperar muito que o resto esteja bem. Então, a gente precisa fazer essa comunicação e a integração que eu falo da barreira intestinal. E eu sempre uso uma analogia para o paciente sempre lembrar disso e fazer sentido. O nosso intestino é como se fosse uma balada cheia de pessoas lá dentro. E aí, nós temos os seguranças nas portas, evitando que pessoas de fora entram e saiam sem pagar o ingresso, sem pagar a sua conta quando sai. Então, a gente precisa desses seguranças, até porque se alguma coisa acontece lá dentro da balada, ele precisa estar disponível para apartar essa briga, certo? Certo. Então, o nosso intestino é a mesma coisa. A gente precisa da nossa barreira intestinal íntegra, que são as junções fortes, que muita gente deve ter já ouvido, que são as tight junctions. Essas junções fortes, elas precisam ficar ali mantendo essa barreira intestinal íntegra. A partir do momento que a gente tem uma ruptura nessa barreira intestinal, é como se a gente já não tivesse mais os soldadinhos, que são os seguranças da balada, fazendo com que as coisas ruins e boas entrem ali. Ele não filtra mais. É a nossa barreira intestinal. O que acontece na prática com esse paciente? Ele sente distensão abdominal, ele não consegue absorver tão bem os nutrientes, fica aquela dor abdominal, também distensão, porque fica fermentando muito mais. Então, muitos já devem ter ouvido falar que quando a gente come certo tipo de alimento e aquilo faz mal, muitas vezes o problema não é o alimento, e sim a nossa microbiota não está pronta para receber. Sim. Então, a gente faz essa parte de reintrodução alimentar, a gente tira alguns alimentos para tratar, a gente suplementa, e aí depois a gente vai colocando aos poucos para ver se realmente é uma sensibilidade ou alergia alimentar, ou se realmente era o teu intestino que não estava pronto para receber. Assim como hábitos intestinais. Tem paciente que vai uma vez na semana e acha que isso é normal, e não é. Né? Isso seria muito... o normal? Porque isso é uma coisa que me pega. A gente leva uma vida vivendo do nosso jeito. Principalmente essas partes mais íntimas, a gente não fica compartilhando com todo mundo. E acha que o nosso normal é o normal. Sim. E na maioria das vezes não é. Exatamente. Agora, o que é o normal? O normal é de 7 dias na semana você ir pelo menos 5 a 7. É o normal? Na verdade, o padrão ouro seria ir todos os dias. E de preferência que não doa para evacuar. E também que não tenha sangue nas fezes. Esse é o normal. Que tem pessoas que saem um sanguinho ali, não tá tudo bem, mas não tá. A gente precisa averiguar e ver o que tá acontecendo. E principalmente o formato. A gente tem uma escala que se chama escala de Bristol, onde a gente faz o comparativo ali. Qual é o formato das suas fezes? Tem muita variação, pode indicar uma desbiose. Mas se tá mais o cabritinho que a gente fala, é porque pode ser uma possível desidratação ou uma desbiose também. Então, claro que a gente sempre vai associar isso com sintomas clínicos, mas também com a parte laboratorial para ver como é que tá tudo isso, né? Certo. Então, a gente cruza dados e vê o que pode ser, qual que é o tratamento diante disso, para que a gente possa evoluir aí e melhorar. Hoje eu tenho pacientes que relatavam que ia no banheiro uma vez só, não sentia aquele esvaziamento por completo quando ia, e doía para evacuar. Depois que a gente iniciou o protocolo ali para melhora de modulação intestinal, ela está indo de 4 a 5 vezes na semana, que já melhorou muito. Claro que a gente não espera algo muito importante dentro de um mês, mas que aos poucos a gente está regulando para ela ter melhor qualidade de vida, porque se influencia no humor também, na cognição. Não, totalmente para tudo, né? Até mesmo, vou falar agora, até mesmo na nossa autoestima, para tudo. Tu tá muito... Você não tem nem vontade de ter relação. Exatamente. Interfere em tudo, em tudo. Mas assim, como que você conseguiu trazer essa expertise e esse teu gosto, digamos assim, por essa vertente da nutrição no digital? Como tu se posicionou? Tu se posicionou como a pessoa que
cuida dessa parte da modulação intestinal ou você utiliza como um gancho, uma ajuda para o emagrecimento que desperta a vontade nas mulheres principalmente, ou enfim, quem tá no sobrepeso? Agora a gente vai falar de um ponto importante. Eu sempre tive essa parte muito comercial também. Claro que eu quero tratar pessoas, quero ver as pessoas bem, meu paciente bem, mas infelizmente o que eles procuram é estética. Então, 90% das minhas pacientes, hoje o meu público maior é mulher, 90% das que me procuram é por estética. Então, é para emagrecimento. Só que aí, quando eu começo a explicar a importância da modulação intestinal também para o intestino, para o metabolismo, porque a gente precisa melhorar essa parte metabólica para que o restante, a composição corporal, ela comece a melhorar, né? Imagina se tu estiver distendida, com dor abdominal, como que tu vai fazer uma boa alimentação, fazer escolhas melhores, fazer um treino bom, ter performance, se o teu intestino ele não está funcionando. Então, eu explico tudo isso, faz sentido e a gente começa a tratar como um todo. E eu acredito que seja o primeiro passo também, Exatamente. né? O primeiro passo de tudo é tratar... primeiro, a paciente chega e fala assim, eu quero usar tirzepatida. Primeiro, a gente vai modular o intestino. Porque se tu não vai no banheiro, a tirzepatida em si, que é o Mounjaro, ou outros nomes, é um nome comercial, né? Ela já retarda o esvaziamento gástrico. O que isso quer dizer? Ela fica por mais tempo a comida ali dentro do intestino para ser digerida. Então, isso já vai fazer com que diminua as tuas idas ao banheiro. Então, se você já não come, já não tem uma quantidade para fazer o bolo fecal ali para tu ir no banheiro, estimular peristaltismo, e vai atrasar um pouco mais isso, imagina se eu colocar a tirzepatida para o intestino que já não está funcionante. Eu vou piorar muito mais, sem falar no déficit de nutrientes que vai acontecer, que é inevitável. Então, cabelo, nem unha, pele, isso. Exatamente. Então, tomando. É importante mostrar tudo isso, é o que eu te falo, que eu levo até para a Garfit. Tem coisas que a gente comunica sem comunicar, mas tem coisas que a gente precisa ressaltar e pontuar ali, ó. Aqui é um pão que tem isso, isso e aquilo. Esse bolo aqui, ele é adoçado com mel, ele é à base de farinha de amêndoa e tem cacau alcalino, que isso é antioxidante. Então, a gente precisa trazer esses pontos, porque às vezes tu vê um bolo bonito, desperta desejo, mas quando chega no valor, ela olha, nossa, mas por quê? Não fez sentido. Então, a gente explica também e comunica tudo isso para fazer sentido, porque se a pessoa for numa casa de produtos naturais comprar todos esses ingredientes para fazer um bolo, ela vai desmotivar. Exatamente. Ela vai ver que realmente vale o preço que paga. Não, exatamente. Então, a mesma coisa é na nutrição. A gente precisa explicar, pontuar tudo isso para fazer sentido e o paciente aderir bem ao tratamento. Por isso, inclusive, que as dietas hoje eu monto junto com o paciente na hora, porque para ele aderir melhor ao plano alimentar, ele precisa me dizer o que vai fazer parte da rotina dele, o que não vai ser possível fazer para o preparo dos alimentos ali. Sim. Com essa alta do Mounjaro, que é o nome que todo mundo conhece, né? Tem vindo mais procura das pacientes até você, no sentido de, olha, comecei, quis, já fiz, porque geralmente a pessoa vai chegar e vai falar, já tô tomando. Já fiz. Ou no meio do tratamento, tá emagrecendo bem, eu quero fazer. Mas muita gente, claro, tem muita gente que só tá tomando, emagrecendo e deu, não tá nem procurando médico pra isso, ou nutricionista, mas tem gente com consciência e que eu acho que acaba te procurando pra isso, né? Sim, total. Tem os dois públicos, né? Mas tem muito paciente que fala, eu comecei a tomar por conta própria, porque eu precisava emagrecer e agora eu preciso fazer alguns ajustes já na dieta. Eu não acho que é uma medicação ruim, acho que tudo depende de para quem, né? E a quantidade, o tempo de uso também. Mas tem pacientes que já são magras, com percentual de gordura baixo e que querem tomar. O que isso acarreta? Quais são as consequências disso? A perda de massa muscular, que não é interessante. E também a performance, porque eu sempre falo, né? Para a gente poder ter um custo de vida, tu não tem que deixar de gastar, baixar aquela conta. Tu tem que produzir mais para tu ganhar mais dinheiro. A mesma coisa é o nosso corpo. Se você quer emagrecer, você não tem que deixar de comer. Você tem que comer certo para aumentar a tua performance, ser combustível e tu gastar mais energia e ainda assim promover um déficit calórico para gerar o emagrecimento. E aí muitas pessoas acham que a caneta é a solução. Então, é uma muleta sim, né? A gente usa isso como auxílio para emagrecer,
mas a gente também precisa, nesse período de uso, criar maturidade nas escolhas alimentares, para saber qual que é a importância de uma proteína, de a gente bater quantidade proteica, para conseguir preservar essa massa muscular. E não só isso, né? O carboidrato, ele também é importante para deixar o nosso músculo mais bonito, mais robusto. Eu já fui atleta na categoria biquíni, já subi 2 vezes. Ai, por isso que legal! Que muita gente me procura por estética. Porque essas manipulações do corpo, eu também tenho um domínio muito grande, eu tenho feeling ali, eu já olho para a paciente, eu já sei mais ou menos qual é o percentual dela. E isso se confirma na antropometria. Então, eu já sei, essa paciente aqui poderia sim usar a tirzepatida. Outras não, a solução é a gente fazer pequenos ajustes e vai regular, treinar. vai dar certo, E vai treinar. Exatamente. Não tem como evitar. As tu pessoas vai fazer querem tudo e vai soluções treinar. rápidas, Exatamente. né? Às vezes a pessoa não tá disposta a pagar o preço e não vê, por exemplo, você subiu 2 vezes na categoria, mas não viu que teve anos ali de dedicação para chegar nesse corpo. E não só de dedicação em academia, de dedicação em falar, não vou comer besteira hoje. E durante os vários hoje. É se enterrar e ficar naquela vida até se preparar. Exato. É loucura. Eu não sabia dessa tua peculiaridade, mas vou entrar um pouquinho nisso, porque também chama bastante atenção, né? Como foi, quantos anos, meses, ou enfim, de preparação e a experiência como um todo, né? Qual foi o principal aprendizado? Eu já quis competir para eu entender como funcionava o corpo mesmo, as manipulações. Tanto é que não é nada saudável esse esporte, é lindo, eu gosto, admiro, inclusive quem fica, permanece, né, no fisiculturismo, porque não é para mim, eu sempre falo, foi uma experiência para eu conhecer o processo, mas não é para mim. Por quê? Porque tu abdica de muita coisa. Eu fiquei 3 meses me preparando sem fazer refeição livre quase, era uma a cada 20 dias, olhe lá, 3 dependendo meses? da resposta, foi 3 meses, mas é porque eu sempre treinei, eu sempre fui atleta, antes eu jogava handebol. Então, teu e corpo fazia já musculação. tinha... Eu já tinha uma memória muito boa, então foi bacana porque eu já tinha maturidade muscular, então eu só esculpia ao longo desses 3 meses para eu subir no palco. Mas se a gente fosse pegar uma pessoa do zero, tem atletas que se preparam em 1 ano, até mais, né? Então, 1 ano tu não poder comer nada, fazer nada fora do que algo que tu quer, às vezes tu tá mais triste, a comida é um conforto, né? E aí não dá. E mulher ainda, que oscila, assim, né? TPM, Jesus, quero um chocolatinho. E ficar ali regrada. Sim. Efeitos pós, no sentido de ficar tão regrada na alimentação. O que tu sentiu? Porque eu acho que essa experiência é válida para ti também como nutricionista, né? Total. Essa experiência aí para mim foi bem louca, assim, porque depois que eu competi, eu só fui regular o meu ciclo de fome e saciedade, entender que eu não estava com fome depois de 1 ano e pouquinho. Então, eu tinha compulsão o tempo inteiro de comer sem parar algum alimento. Poderia ser desde um chuchu, uma melancia, até uma comida gorda mesmo, uma pizza. Então, não tinha freio. Eu recém tinha saído da mesa, comido um prato cheio de comida, e eu tava com fome, de a barriga doer de fome. E eu não conseguia regular isso. E aí, eu entrei em desespero. Eu falei, o que eu vou fazer? Então, foi onde eu também precisei ali modular, usar algumas suplementações para dar uma acalmada e aí dar uma segurada, mas só fui regular mesmo depois de 1 ano, porque o corpo ele entra em colapso, né? Ele não sabe o que está acontecendo. É como se tu tiver uma reserva no banco e aí tu precisa descapitalizar do dia para noite. Tu fica desesperado, o que vai ser do meu dia de amanhã, né? O corpo é a mesma coisa. Quando ele perde uma reserva muito rápida, ele precisa sinalizar a fome ali para ele voltar, porque ele não entende o que está acontecendo. Será que eu tô doente? Será que eu tô morrendo aos poucos? Então, ele vai sinalizando mais fome para que tu volte naquele percentual. E é engraçado isso, porque eu tinha 66 quilos antes de competir. Eu baixei para 55. Para ficar no corpo do fisiculturismo. Exato, que eu fiquei bem seca. E aí, depois eu voltei para os 66. Quando eu voltei para os 66, eu comecei a regular isso. Então, foram 10 quilos a mais em uma semana, mas ainda assim eu sentia muita fome, mas eu consegui manter ali. Daí eu subi para 71, baixava para 66, subi para 71, eu baixava. até ia te perguntar se então, tu chegou a ficar mais gordinha, assim. Fiquei bem retida, bem retida. Porque acho que nesse período de 1 semana ou nesse 1 ano? Não, nesse 1 ano. Eu fiquei mais retida, eu tive várias fases, né? Porque daí eu tive alguns transtornos, então eu secava muito, não queria comer nada, daí depois eu subia de peso de novo. Então, eu fiquei oscilando ao longo de 1 ano até eu estabilizar peso de novo.
Ótimo. Foi bem difícil para mim isso, mas Nossa, eu foi imagino importante. que a cabeça em si fica... É muito complicado, né? Principalmente a gente como mulher, quando a gente engorda, apesar de tu saber que não tava saindo do teu peso normal. Antes é que você estava muito por conta da competição. Ainda assim, a nossa cabeça engordou um pouquinho. A gente já se sente muito mal, né? Se sente muito culpada. E, meu Deus, avacalhei. E aí, eu imagino que esse período de 1 ano pra ti tenha sido... Não, foi bizarro, o caos mental. Porque assim, eu pensava, como que eu consegui ter força para ficar ao longo desses 3 meses me preparando e agora eu não consigo ter força para dizer não para um alimento? Eu não conseguia, era fora do meu controle. E aí eu me culpava por isso, né? Então até isso atrapalhou muito nos meus atendimentos, porque eu não tinha um equilíbrio. Eu passava uma dieta de atleta pro meu paciente, coitado deles, né? Porque quando eu tava ali depois da competição, eu falava, não, você tem que comer isso para te ter o teu resultado. Mas a gente precisa de um equilíbrio, então tudo isso eu precisei me desconstruir e formar uma nova profissional. Na verdade, então, foi uma outra faculdade aí pra ti. Foi. Tu acabou aproveitando esse momento de competição também nas redes sociais, nessa época, ou não? Muito, muito. O hype que a gente fala, assim, depois que eu saí do campeonato, eu aumentei muito visualização, pessoas procurando o meu atendimento de nutrição. E aí eu já aproveitei esse gancho. Foi depois disso também que eu fiquei mais conhecida também na parte dos atendimentos ali nutricionais, né? Na clínica. Isso, como Gabriela Mello mesmo. Exatamente. Só te procurar. Tu tem uma clínica hoje? Eu não tenho a clínica, eu atendo lá na clínica da doutora Júlia Castro, que fica onde fica o café hoje, lá embaixo no prédio comercial. Foi daí que veio a oportunidade de abrir o café. Como eu atendia lá na 201, então eu descia e via o café vazio. Foi onde eu vi essa oportunidade. Junto com o Marcelo, que é marido da Júlia. Ele falou, Gabi, o café ele tá fechado. E aí, vamos fazer alguma coisa? E aí surgiu a Garfit. Ai, que massa, que massa. E como foi nessa época, assim, de entender que tá dando aquele boom de visualização e tal? Você já tinha algo estruturado? Ou você percebeu que tava vindo demanda e aí pensou em estruturar? Foi exatamente isso. Junto com a demanda, eu comecei a ver a necessidade de me posicionar melhor e também buscar conhecimento para poder atender todo esse pessoal que estava vindo. Eu era bem crua ainda, eu morria de medo. Lembra que eu te falei no início, eu morria de medo de dar o meu preço, meu valor do atendimento. Então, quando falava, eu já começava até a gaguejar. Então, eu passava essa insegurança até pro cliente, total, pro paciente. Então, eu fui trabalhando isso, tanto é que eu fiz 2 mentorias para trabalhar a mentalidade mesmo. E essas mentorias, elas mudaram a minha cabeça como empreendedora também. Porque na Garfit, no início, eu tinha alguns bloqueios mentais, no sentido de até delegar funções. Então, eu achava que tinha coisas que era só eu que tinha que fazer na Garfit. Se alguém fizesse, não ia ficar igual. Então, eu falava, se eu perder a funcionária, tá tudo bem, eu sei fazer tudo mesmo. Então, eu tinha esse pensamento, que é muito tudo pequeno. Pra ti. Exatamente. E aí, eu não conseguia, eu entrava num conflito muito grande entre, será que eu posso ser nutricionista ou será que eu vou ter a Garfit? Eu não conseguia conciliar os dois, porque como eu não sabia delegar, eu tinha que fazer tudo na Garfit e tudo nos atendimentos. Aí não dá conta, né? Exatamente. Então, eu comecei a trabalhar muito essa parte de mentalidade para confiar nas pessoas e também mostrar como que faz e acreditar que ela pode fazer. E hoje elas fazem melhor do que eu. Eu fico insegura em montar algum ovo de Páscoa, a finalização de alguma coisa, porque elas têm já o jeitinho carinhoso de fazer ficar lindo, maravilhoso. E já eu não. E eu acho isso muito bom. Que bom que eu encontrei pessoas muito melhores do que eu para que eu possa confiar e poder dar energia para outra coisa. Não, e bom que tu conseguiu enxergar a qualidade necessária para aquela função, né? Porque precisa, não adianta. Tem que ter esse cuidado na hora de fazer algo. Como, por exemplo, agora a gente tá entrando na Páscoa, os ovos personalizados. Ai, que demais. A produção tá linda de ver. Você estava falando dessa questão de mudança de mentalidade para muita coisa. Principalmente para empreender e para enxergar o próprio valor. Você falou dessas mentorias, mas qual foi, não sei se um ensinamento, uma frase, aquele momento que você falou, peraí, deixa eu virar a chave, ou tu acha que não teve esse momento? Teve. O que pode parecer bobo, mas que fez total sentido para mim é tu
Tu pagaria o teu serviço e pagaria o teu valor para a profissional que tu é hoje, conhecendo você mesma? Tu investiria em você com essa profissional? E hoje a minha resposta é sim. Antes eu ficava na dúvida. E hoje eu vejo que o valor que eu cobro sobre as consultas é muito menor do que tudo que eu entrego. É uma aula mesmo. A minha consulta tem uma duração de 1h15, 1h30, que eu explico para fazer sentido, porque eu quero que esse paciente retorne com resultados e que ele vá trabalhando essa parte tanto de comportamento quanto trazer resultados na estética, porque isso motiva o paciente também. E como que eu faria isso tudo acontecer trabalhando mentalidade em uma consulta só? Então, hoje eu acredito muito, muito no meu trabalho, eu confio, e aí foi muito mais fácil dizer o valor. Então, foi esse a principal frase, assim, tu pagaria pelo teu serviço se tu se conhecesse muito bem assim? E hoje a resposta é sim, antes. Que maravilhoso. Eu acho que quando a gente faz, né, se dedica e sabe exatamente o que está entregando, fica mais fácil a gente acreditar no próprio valor, né? Antes, talvez você não estivesse tão preparada para, ou talvez precisasse aprimorar o que já era bom. Para sentir, não, peraí, eu posso entregar algo a mais aqui. Hoje no digital se fala muito disso, né? De entregar muito mais do que a pessoa... Na verdade, sempre se falou, quando se fala em negócio. Entregar muito mais para o cliente do que aquilo que ele espera. Para surpreender, de fato, a pessoa que está comprando. E para mostrar o teu valor, de fato. Para poder chegar lá e comprar. Quando foi que você conseguiu, assim? Você tem recordações dessa venda que você falou o valor, confiante? E qual foi a reação da pessoa, se puder falar ou não? Como é que foi esse momento? Olha, eu não tive, assim, a oportunidade de falar o preço na frente do paciente, porque normalmente antes de eles me procurarem, eu já tenho que falar o valor e normalmente é pelo celular. Então, não tive o tete-a-tete ali, né? Mas com o áudio explicando hoje, a minha forma de passar o valor já não é mais a mesma. Não é por áudio e por foto, eu mando ali o plano. Depois da mentoria que eu fiz também, foi outra coisa que eu mudei. A gente chama de sessão estratégica, que eu chamo o paciente para fazer 30 minutinhos de uma consulta online, para eu explicar realmente como que funciona o meu trabalho, se faz sentido para ele, de acordo com o que ele procura hoje, se é isso que ele espera, alinhar a expectativa. É muito importante falar sobre isso também, porque tem paciente que, principalmente mulher, eu quero ficar igual a essa mulher aqui, é possível? Como que uma paciente de 1,60 m de altura, ela vai se comparar com uma de 1,79 m, por exemplo? Uma modelo longilínea, não, tu não vai ficar igual, tu vai ficar da tua melhor versão, mas dessa tu não vai ficar. Então, é importante alinhar a expectativa, né? Porque senão ela vai esperar algo de ti que tu vai falar, não, é possível, a gente vai fazer tal dieta, e isso não vai acontecer. Então, nessa conversa de 30 minutinhos a 40, é onde eu mostro todo o suporte, tudo que eu tenho para agregar, porque hoje eu não sou sozinha no acompanhamento, eu tenho a parte apenas nutricional, mas eu tenho a parceria com a doutora Júlia, que é a médica do esporte, então tem essa parte também, se ela quiser arrumar a parte hormonal, uma suplementação mais avançada ali, que a nutricionista não pode prescrever, a parte de exames laboratoriais também, e eu tenho uma outra personal com parceria que faz os treinos, tudo de acordo com o objetivo do paciente. Então, é uma estrutura completa que a gente trabalha para trazer um resultado muito mais eficiente, né? A tríade perfeita ali dos profissionais. Certo. Então, e aí são valores separados ou tudo no mesmo combo? Quando é somente o meu trabalho, é um valor separado. Tá. Daí, quando é todos os profissionais, a gente faz um combão, que se fosse fazer uma busca de mercado, seria muito mais elevado o valor. E se fosse pagar individual também? Exatamente. Exatamente. Muito bom. Olha só, tudo compõe a entrega, né? Os benefícios para quem está indo para essa compra. Sim. E, de fato, essa parte estratégica do online possibilitar esse atendimento inicial como se tivesse no presencial, para tu mostrar esse valor, faz toda a diferença na hora de uma venda, né? Eu já ouvi muito isso, Gabi. Foi muito importante nosso momento, porque eu estava na dúvida. E as pessoas têm objeções, né? Ai, será que vale a pena isso agora? Será que vale tudo isso? E aí, quando a gente conversa, a gente quebra. Porque é importante a pessoa ter objeção. Se ela não espera nada e ela não tem nenhum bloqueio, é porque ela não está interessada em comprar o teu produto. Mas quando ela tá com uma dúvida, é onde a gente tira essa dúvida e aí normalmente ela fecha. E eu escuto isso muito. Foi importante o nosso momento para eu entender como tu trabalha, que fez total sentido para mim e por isso eu fechei. Então é que importante. Ótimo. Hoje você tem quais produtos ou serviços, digamos assim, online?
Tá. Do online, eu tenho a parte da minha mentoria, que é um método só para mulheres, que é onde eu faço toda essa estrutura que é a consulta nutricional também englobada nisso, mas eu mando checklist diário, eu faço isso por 60 dias, eu dou o suporte para chegar no objetivo dela. Então, essa é a mentoria única que eu tenho por enquanto, mas eu já estou pensando em outras coisinhas. Que é individual. Sim, que é individual. Legal. Seria mais como uma consultoria, né? Bem individual mesmo. Ah, tá aí. Eu esqueci de falar a parte mais importante. Eu tenho o curso da Garfit hoje com as receitas. Eu que vi tá disponibilizado na Hotmart. isso, Esse boa. também é um infoproduto que eu tenho, que é de um curso online, que tem tanto a parte dos vídeos para mostrar como faz, mas também com os ingredientes. Eu mostro até os fornecedores ali, então é bem completinho. Olha que legal. Tem Isso essa parte. surgiu depois de já surgir a Garfit. É da Garfit É da esse Garfit. curso. Todas as receitas, tudo que tá aqui, tá disponibilizado no curso. Ai, que legal. E eu fiz o Natural Chef também, que foi de lá. As receitas não são iguais, né? O Natural Chef fica ali em Floripa, que é uma escola bem famosa. E aí, eu fiz o Natural Chef dali. Eu trouxe algumas receitas de lá, adaptei. Por exemplo, a nossa cuca de banana é parecida, mas eu mudei algumas coisas para ser única, para ser da Garfit. O nosso Rafaelo Funcional também trouxe a receita parecida de lá, modifiquei para ser o da Garfit. Pão de mel também. Então, que bacana. E como que surgiu essa ideia? O pessoal tava pedindo a receita? Tava, muito. Não, tem gente que fala, olha, eu moro aqui no Rio Grande do Sul ou no Belém do Pará, eu quero a receita tal. E aí eu pensava, meu Deus, eu tenho que fazer algo para disponibilizar. Claro que tem muita gente que pede sem custo, sem pagar nada. Ah, eu sou de longe, não vou ser teu concorrente, me passa a receita. Mas tinha gente que realmente queria comprar o curso. Então, foi onde surgiu a ideia que eu fiz ali. A princípio, eu queria trabalhar com outro nicho, que seria a parte de empreendedoras que querem iniciar o seu próprio negócio. Mas eu vi que dali eu poderia, sim, trazer para pessoas que querem agregar na sua empresa, mas também para pessoas que querem receber pessoas em casa, ou que quer fazer receita para o marido, porque são receitas muito rápidas. O meu perfil é prático, então eu não gosto de ficar muito tempo na cozinha. Então, todas as receitas da Garfit hoje, tu faz em 15 minutos, 20. Que legal. É muito rápido. Muito bom, inclusive para eu começar a pensar nas receitinhas pro marido. Olha, um bolinho com um cafezinho. Mas o que eu acho mais bacana é porque muita gente, ou muitos restaurantes, locais assim, para alimento, fica naquela coisa, né? Ah, eu não vou compartilhar a minha receita. E aí, como é que você Nunca enxergou? tive esse pensamento. Não? Não. Porque assim, ó, o que eu penso? Hoje as pessoas não têm tempo, nem para elas, nem para às vezes ir no salão fazer uma escova. Como que ela vai ter tempo de fazer receitas? Ela só vai fazer isso se realmente ela quiser colocar energia nisso, abrir o negócio dela ou fazer no final de semana. Isso não é uma concorrência para mim. Isso é algo que a pessoa quer conhecer tantos ingredientes, isso traz mais valor para o meu produto, porque eles vê o valor que eles vão pagar para fazer uma receita e que o trabalho que eles vão ter, porque hoje a gente tem máquinas que fazem, né? Mas se a pessoa for fazer tudo de zero, cozinhar a batata, amassar a batata, fazer a massa, dar o ponto dela para fazer a coxinha, isso demanda bastante energia. Então, ela vai procurar de qualquer forma na internet, ela vai achar qualquer receita e vai fazer. Então, isso não tira a minha venda, entende? E se a pessoa quiser também na padaria dela ou no café dela ter essas receitas, ela também, mais uma vez, vai procurar qualquer receita na internet e vai fazer. Então, por que não a minha, né? Então... Ai, que legal! Muito bom, muito bom. E nada impede de você também começar a estruturar essa parte de mulheres empreendedoras, de repente, do mesmo nicho que você, alimentos saudáveis, como fazer. Porque imagino que tem muita nutricionista também, muitas pessoas que querem abrir algo nesse ramo, né? Nesse nicho. Sim. Muito bom. Qual o principal aprendizado até hoje para você em relação ao digital? Uma dificuldade que você enfrentou ou algo que você fez e que deu super certo? Um aprendizado, assim, que te marcou. Olha, eu acho que o que mais me marcou é medo de venda. Porque quando eu consegui destravar isso e consegui mostrar mais o meu produto, o meu trabalho na internet, foi quando eu comecei a deslanchar e vender muito mais, né? Então, é mostrar para as pessoas tudo o que tu oferece para tu começar a vender e perder o medo de venda. Porque venda não é ruim. Depende muito, tem pessoas que falam, lá vem aquele vendedor chato, já mudou muito essa ideia de antes os vendedores batiam na porta para vender o produto. Hoje já não tá mais assim. Hoje na internet compra quem quer
e tu oferece para quem quer o teu produto. Então, já não é mais aquele vendedor chato. Então, tu não pode ter esse medo de venda. Esse é o maior ensinamento que hoje eu ainda, devagar, às vezes eu trabalho isso. Porque eu tenho medo, às vezes, de abordar uma pessoa que não quer e ela pensa, ai, que vendedora chata. Mas não é, eu tô mostrando meu produto para trazer uma transformação para ela também. E se ela quiser, ela compra. Se ela não quiser, ela... Exatamente. Não fez sentido, ela tem a escolha. E a gente, na hora de oferecer, oferece. Também não vai forçar a barra. Aí a gente tem o nosso limite ali na hora da venda. Mas é óbvio que a gente está mostrando aquilo que a gente acredita, que a gente faz e quer ver a transformação e a mudança no outro, né? E como foi para você construir... lá no início agora, vamos falar um pouco do lado físico da Garfit. Tá. Como foi o início desse lado de trazer a Garfit, trazer um café em Balneário Camboriú, que a gente sabe que é uma cidade super movimentada, que dá muito certo, mas que muitas vezes vêm os empreendedores e se frustram porque a gente sabe que é difícil, a concorrência está aí, Balneário Camboriú é volátil também, no sentido do mercado, de marcas que abrem e logo fecham, enfim. Como foi para você dar esse passo e os ensinamentos do empreendedor raiz de ter lá o local físico para consumir? Olha, eu sempre falo, empreender é algo que um dia tu pode estar lá em cima falando, meu Deus, eu venci, eu sou a Mulher Maravilha. E no outro dia tu pode pensar que tu não serve para esse mundo e tu quer fugir, porque é exatamente isso que acontece. São altos e baixos que oscilam muito, sabe? Então, eu já, ao longo desses 10 anos, eu já tive muitos perrengues, muitos momentos ruins que eu precisei me acalmar e também eu tenho a força do meu marido, né? O Rodrigo, ele é muito otimista, assim, nesse sentido de empreender. Então, ele sempre falou, Gabi, calma, eu já passei por isso, daqui a pouco tu já vai ver a solução do problema, só relaxa para tu conseguir ver a parte boa de tudo isso. Então, ele sempre foi a base ali, né, dos problemas que acontecem e também a base financeira, que no início eu precisava muito disso. Foi quando eu montei a Garfit. Ele ajudou para a gente estruturar tudo isso. Então, foi ele também que a gente deu o start inicial, senão eu não abriria a loja. A gente saiu do estúdio, eu vi necessidade de abrir a Garfit. Quando eu saí do estúdio, eu trabalhava lá como CLT. E aí, eu decidi montar a Garfit. Então, a minha rescisão e a dele, a gente usou para montar a Garfit. E aí, foi a coragem dele que fez a gente montar o espaço, porque senão eu não teria feito. Olha só. E aí foi essa persistência mesmo que eu digo. Um dia tá muito ruim, mas vai melhorar e a gente precisa ter a constância, como tudo na vida. Não adianta a gente só ter a constância, mas não ter uma intensidade certa, que é o que eu sempre falo. Se tu quiser criar um hábito de ler um livro, não adianta todos os dias tu ler 2 parágrafos. Tu precisa ter uma intensidade de pelo menos 5, 6 folhas. Claro. Senão tu não vai adquirir esse hábito. Então, o que é o hábito? E todo dia, né? Exatamente. O que é o hábito é uma consolidação de uma repetição de todos os dias fazer a mesma coisa para tornar isso. Na Garfit não foi diferente. Eu precisei todos os dias fazer a mesma coisa até consolidar e até que as pessoas conseguissem ver de uma forma diferente. Hoje, quando eu vou nos eventos, que a gente tem muito evento, final de semana, tem muitas pessoas que nos procuram para fazer coquetel, eventos corporativos. E quando eu vou, as pessoas me recebem muito bem, porque ela já vê a Garfit como sou eu, né? A Gabi. E eu acho isso muito legal, que as meninas abraçam, falam, Gabi, que bom que tu tá aqui. Elas agradecem por eu estar lá. E isso é muito legal. Só que no início não foi assim. Era como se eu fosse uma desconhecida no meio do povo, ninguém tava nem aí. Provava o produto, tá, beleza, não tirava uma foto. Agora, quando a Garfit já marcou presença, sabe? Sim. Então, é legal ver como a gente cresceu nesse sentido e como a gente se posicionou também, trazendo valor para a marca. Exatamente. É muito legal perceber como, na verdade, a internet é só uma extensão desse lado, né? Por exemplo, você acabou de citar essa questão de hoje, você vai lá e é a Gabi, então o pessoal confia em você. E é justamente por esse relacionamento, por essa proximidade com a Gabi, Gabi, que as pessoas falam tanto hoje no digital de você precisa aparecer. Porque as pessoas precisam confiar em ti. E não só no produto. Exatamente. Né? E aí eu acho que essa quebra, hoje você tem aparecido mais, tem mostrado mais, né? Até mesmo na Garfit. Sim.
E como que tá sendo para você isso, assim, você percebeu essa diferença de, a partir do momento que começou a aparecer mais nessa confiança do outro lado para chegar até você e comprar a marca? Muito. Tem pessoas que eu não conheço, nunca vi na vida e procuram... Oi, é a Gabi que eu tô falando? E aí, hoje eu sou a figura da Garfit, né? Também por eu ser nutricionista, eu tenho credibilidade no que eu falo, então eu acredito muito nos produtos. Hoje a gente faz, além de ser gostoso, ele tem que ser funcional também e tem um porquê. Por que a gente adoça esse com mel, o outro a gente adoça com adoçante, porque de uma preparação ou de outra. Então, a gente faz ser funcional, mas também é importante eu linkar sempre a minha imagem com a marca para trazer mais, eu acho que essa aproximação do cliente, sabe? E foi a internet que me trouxe isso também, porque, claro, a gente só consegue expor isso para o maior número de pessoas quando a gente começa a fazer um trabalho nas redes sociais. Então, mais uma vez, a internet entregando o que a gente não entregaria se eu fosse de porta em porta mostrar do meu trabalho. E aí tem pessoas, eu gosto de falar isso também, porque tem pessoas que falam, eu não tenho muita visualização nos meus stories, às vezes é 500 visualização. Mas imagina 500 pessoas visitando a tua loja. É muita gente, né? Então, 500 pessoas visitando teu story é a tua vitrine. Então, tu precisa apresentar o teu produto e mostrar e vender o teu produto ali, nem que seja para 200 pessoas. Já é bastante, porque às vezes tu tá numa loja e não recebe nem 10 pessoas no dia. Eu gosto de imaginar bem isso também. Por exemplo, as pessoas subestimam o número da internet por conta de... comparação, basicamente, com aquela pessoa que tem inúmeros seguidores e visualizações. Mas fecha numa sala 100 pessoas para tu ver o tamanho, Exatamente. a quantidade de gente que está ali te escutando. Fecha numa sala as 200 pessoas, que hoje, para quem se considera pouco, é o número razoável aí. 200 pessoas numa sala fechada é muita gente. Basta você saber direcionar ali o que você quer que a pessoa faça a partir do momento que te vê. Então, imagina que é uma sala fechada. Qual que é mudando agora um pouco de assunto, mas... o mais pedido da Garfit? O que a pessoa mais chama, vai ali, sabe que não tem erro. Tô com fome, vou lá. Pode ser 2? Pode. De salgado é a coxinha, sem dúvidas. Até porque a coxinha ela tem 23 gramas de proteína, um scoop de whey, e que sacia bastante. Olha. Então, eu sempre falei muito da coxinha. Por isso que é o mais pedido. Hoje é o campeão disparado. E o pão de chocolate, que é o docinho que não tem leite, que é na massa de batata doce e aveia. É o que mais sai. Inclusive, tá aqui na caixinha, ó. Vamos! Eu trouxe os carros-chefe de venda. Eu tava por esse momento. Vamos conversar comendo? Vamos conversar com o Garfit agora. Café e Garfit. Faça as honras, vamos lá. Apresenta o seu peixe pra gente, pode até mostrar ali. Primeiro, pra eu começar câmera. pela caixinha. A apresentação mudou bastante. Antes nós não tínhamos a caixinha, agora a gente já tem todos os produtos também, como modo de preparo, como fazer, como conservar, quanto tempo dura, né? Mas essa aqui é a nossa, a genérica que a gente fala, que é a universal, né? A gente pode pôr qualquer produto nela. E aí hoje, que eu coloquei um adesivinho aqui. Hoje eu trouxe os carros-chefe em vendas, que é a coxinha... Opa! Tá ali, ó, tá ali. A coxinha, o pão de chocolate e o salgado maromba. Ó, não sei se dá pra ver daí. Mas você trouxe pro estúdio inteiro, menina. Claro, vocês vão ficar o dia lembrando de mim. E esse aqui, delícia. que eu sempre falo que é uma experiência. Do que ele é feito? Com aipim, chocolate branco sem açúcar da Vitão, que é um chocolate que não tem aquelas gorduras hidrogenadas, gordura vegetal, gosto muito da qualidade. Uma amêndoa crocante e coco ralado. Esse aqui com um cafezinho, eu congelo ele como parece um sorvete, porque ele não congela, ele fica cremoso gelado. Ai, que delícia. Sensacional. É a experiência pura. Gente, E ali também. vamos experimentar, então. Vou até pedir um cafezinho pros nossos bastidores, por favor. Enquanto isso, conta pra gente, quem te deu um help, ou então como foi o processo da marca, da Garfit? Porque aqui a gente vê, né, e a gente sabe que tudo isso é todo um processo pra tu entrar no digital. A gente já tem que ter o nome, já tem que ter uma marca, o layout ali, a fonte, tem que combinar com quem vocês são, enfim. Como foi esse processo? Olha, quando eu abri o café na Avenida Atlântica, que eu fechei, inclusive, eu tinha até o processo das trocas de marca. A Garfit, ela começou, era um garfo com uma mulher, assim, slim, coisa mais feia.
E a gente ficou por 1 ano com aquela logo. Depois a gente mudou só pra Garfit, mas ainda não era tão legal assim. E aí o André Rocha, que hoje é o design da marca, ele que falou, Gabi, a gente precisa de algo mais moderno. Que tu olhe, o menos é mais. A gente precisa de algo simples, minimalista, mas que traga algo atual. E aí foi onde ele fez aí. Inclusive a gente produziu o slogan juntos. E a caixa, todo o design da caixa foi ele quem fez. E a gente mandou só fazer as caixinhas com a gráfica, né? Mas o resto foi mérito total dele, ele é muito bom. E se eu te falar que ele fez tudo isso em 10 minutos, a gente conversando, a pessoa o que tu tem espera? Papá, é isso aqui, a Garfit vai ser essa marca agora. E aí, eu amei. Ai, maravilhoso. Agora vamos experimentar. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Você vai comer comigo, né? Vou, com certeza. Enquanto isso, enquanto a gente vai comendo, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai soltar algumas fotos. Tá. Da sua vida e desse momento do fisiculturismo, da Garfit. Você pode mandar pra gente? Com certeza. A gente vai incluir aqui, ó, Com enquanto certeza. a gente come, você vai acompanhar com a gente. Eu já tive várias fases. Atleta, foi a mãe. Eu já tive várias fases e foi muito legal hoje. Foi experiência, né? Então, muito bacana. Essa é a coxinha, tu gostou? Maravilhosa. Essa aqui é em formato de coquetel que a gente faz. A nossa coxinha mesma, padrão, ela tem 190 gramas. E essa aqui para coquetel, ela tem em média 15, 16 gramas. Não, muito bom. Muito bom. E bem Pra quem não leu, Garfit, Cozinha Saudável, o saudável que surpreende. Muito bom. E realmente, porque eu acho que as pessoas ainda têm essa mentalidade de que, é saudável, não vai ter sabor, né? É saudável, não vai ter um gosto que vai te prender, digamos assim. Principalmente quando a gente fala de doce. E o legal de trazer algo nesse sentido é chamar a atenção até mesmo de quem não busca ser saudável, mas que pode ter a opção de entrar ali e se surpreender com o sabor mesmo. Exatamente. Ali, agora quando a gente abriu o café ali no Menara, as pessoas sentam e aí falam, ué, é saudável? Então deixa. Daí a gente sempre traz essa... Não, mas prova antes, dá uma chance pro nosso produto. E aí quando eles provam, não é uma pessoa, não é duas, é muito frequente eles falarem. Vocês precisam mostrar essa qualidade para as pessoas, porque não tem nada parecido aqui perto. E a gente trabalha com preço muito bacana, né? Então, isso é importante também para que a gente possa ter o cliente que vá todos os dias, ou 3, 4 vezes na semana, com valor acessível para ele voltar. Então, além de ter muita qualidade que a gente entrega, e a gente escuta muito isso, o preço também é muito bom. Muito gostoso. Esse aqui agora é o quê? Esse aí é o salgado maromba. São bolinhas de batata doce com frango, temperos naturais, polvilhados na linhaça. Olha. Aí nós temos o maromba low carb, que é a base de brócolis e frango, e esse é a base de batata doce e frango. Esse me ganhou, tá? Esse me ganhou. É muito bom, né? Muito gostoso. Agora eu quero que tu prove o de chocolate, que daí tu vai te surpreender com um cafezinho. Ai, Jesus amado, vamos lá. E ele é sem leite, sem farinha, sem lactose também, não tem leite, né? Ele só tem o açúcar do próprio chocolate, mas é um percentual mais alto. É 70%? É 60%. Maravilha. Uma linha da Calibu que a gente usa. Tá, come comigo aqui, porque só eu tô comendo. Eu vou chegar lá, eu quero chegar nesse aqui, ó. Quando você descobriu que queria nutrição, você gostava de preparar comida? Você gostava dessa parte mais cozinha, digamos assim, ou não? Na verdade, não. Eu gostava de fazer bolos em casa para tomar de café da tarde. Mas eu descobri a nutrição porque antes eu tinha muito problema com o meu corpo, com a minha imagem. Lá nova. Muito bom, né? Sensacional. Meu Deus. Continua. E aí eu precisava descobrir o meu equilíbrio. Falei, eu vou estudar nutrição para mim mesmo, para eu saber como lidar com essa relação que eu tenho com a comida, que era péssima. Então, eu queria vomitar, eu passava dias mas eu passava dias comendo uma maçã com um café só, e aí eu desmaiei, eu comecei a ter vários problemas que minha mãe ficou apavorada. Então, às vezes eu mastigava e jogava no lixo. E eu não queria comer, porque eu tinha medo de engordar. Não gostava da minha imagem. Mas você passou por essa fase um pouquinho mais gordinha ou não? Era só algo... Eu passei, não cheguei a ser gordinha, obesa, assim, mas eu era bem inchadinha. Se for ver as fotos, assim, bochechão, sabe? E aí foi quando eu comecei a jogar handebol e ver a necessidade que eu precisava me alimentar bem para poder treinar bem.
comecei a faculdade de nutrição por isso. E aí eu me apaixonei porque realmente fez total sentido para mim. Antes da nutrição, eu terminei a escola com 16 anos e eu já fui direto fazer faculdade de logística. Olha. E aí tinha uma disciplina que eu nunca esqueço, era análise de transporte multimodal. Eu olhei, eu falava, aquilo era o meu pavor, era sexta-noite. Eu voltava chorando toda sexta-noite, porque eu ia de ônibus e voltava chorando no ônibus. E aí eu falei, não, isso não é pra mim. Daí minha mãe me incentivou a, não, então pensa o que tu quer fazer. Foi quando eu comecei nutrição e aí só foi. Eu nunca pensei em parar. Nunca. Foi encaixadinho pra mim mesmo. Que legal. E foi tudo sendo construído na tua vida, né? Já tinha esse problema, essa questão da distorção ou de como alimentar. Aí já começou a ir pro handebol. Aí coincidiu a nutrição com o handebol. Pode comer enquanto eu falo agora. Coincidiu o handebol ali, o esporte, com essa parte da nutrição até onde tu estás hoje, que é nutricionista, também com alimentos saudáveis. Então, é engraçado pensar assim, mas no fim das contas, o que a gente acaba... Agora eu tô bem filosofando, tá? Mas pensa comigo. No fim das contas, aquilo que a gente quer entregar para o mundo, o nosso profissional, digamos assim, acaba sendo uma cura da nossa criança, né? É exatamente. muito doido pensar assim. É isso mesmo. Você já tinha feito essa relação? Sim, porque como que eu vou tratar outras pessoas se eu não me tratei? Então, foi mais falando sobre mim, para depois eu poder externalizar isso e passar para as pessoas, né? Então, total. Foi uma cura minha antes. Já que a gente tá nessa... E que até hoje eu trabalho muita coisa internamente. Você ainda percebe isso, assim, de volta e meia voltar para algum padrão que, pera, isso aí é a minha criança falando por mim? É porque meu pai e minha mãe são gordinhos. Então, eu sempre tive esse medo. A minha família toda é mais cheinha. Então, eu morro de medo de ficar gordinha, de comer demais, ficar inchada. Então, hoje, às vezes, final de semana, eu tenho esses momentos de pedir pizza, ou a gente vai para um rodízio, ou a gente vai comer sushi, super normal, que eu falo para o paciente, inclusive, você vai socializar, você vai ter esses momentos de equilíbrio, o importante é saber voltar. Mas volta e meia eu me pego de eu comer, fico arrependida, no outro dia eu quero compensar tudo na musculação. O que, na verdade, eu trabalho muito isso em mim, que o que mais importa é o nosso equilíbrio, manter tudo certinho ao longo da semana, fazer o que tem que ser feito. E a série de tudo isso, a soma de tudo o que tu vem fazendo ao longo da semana, 1 ou 2 refeições não vão atrapalhar os teus resultados. Mas às vezes é difícil trabalhar isso. É um medo muito grande, né? O meu escape, onde está a minha falha, que é geralmente o voltar. Eu fui o oposto de ti, praticamente, a minha vida inteira. No sentido de... ter uma família também, meus pais não são, mas a minha família tem muita tendência a ser mais gordinho, assim. Sim. Então, e eu fui uma adolescente, principalmente, início da vida adulta ali, mais cheio, assim como você falou, mais inchadinha, o rosto grande e tal. E tinha esse complexo comigo mesma. Então, chegou lá nos meus 19 anos, eu tava no meu ápice, assim, de estar gordinha, né? E resolvi fazer uma dieta bem drástica. Que na época tava super famoso o zero carboidrato, né? Cortei totalmente meu carboidrato. Só que foi só a questão de alimentação, porque eu não fazia atividade física. Eu tava muito sedentária na época. Tinha começado a faculdade, trabalhava o dia inteiro. Então, a gente sempre arruma desculpas, né? Pra saúde. E fiz essa dieta louca. Emagreci praticamente 10 quilos em um mês. 10 quilos em um mês, que foi... Emagreceu esses 10 quilos em 3 meses, treinando, obviamente, para fazer o teu... Tá no teu também? O que foi isso? Foi um pequeno problema técnico. Espera aí. Tava arrumando a TV, né? Eu vi que saiu do nada. E o outro computador não liga nem por reza brava. Calma aí.
Gente, mas é uma delícia, tá? Bom, né? Tem que dar pra produção provar. Sim. Eu quero fazer isso a hora que a gente liberar. Eu já entrego pra eles comerem também. Deu certo? Deu boa? Tá gravando ainda? Vai. Ih! Onde paramos? Deixa eu ver. Deixa eu lembrar. Do low carb lá. Ah, tá. Dos 10 quilos. Isso. Uhum. Aí emagreci 10 quilos praticamente em um mês. E pra mim foi, nossa senhora, eu tô muito feliz, nunca tive esse peso e tal. Só que as consequências depois foram terríveis, né? Por quê? Porque daí eu oscilava demais. Sim. E então eu sempre tive esse padrão de comportamento que até hoje eu fico me policiando no sentido de não quero engordar, mas ao mesmo tempo, quando eu tô ansiosa, a primeira coisa que eu faço é comer. Uhum. Não é o... E o voltar aos eixos é que é o mais complicado. Porque quando você se mantém, tá na rotina, ufa, nossa, que semana maravilhosa. Não furei dieta nenhuma, treinei, ok, maravilha. E a dieta nem nada tão rígida, né? Mas Sim. uma alimentação tranquila. Agora, quando você enfia o pé na jaca, a vontade de enfiar no outro dia e depois Exatamente. é enorme. Uhum. Porque o paladar, ele é assim, né? Quando tu dá o gostinho do industrializado, que é muito mais palatável, é mais gostoso, e a gente come muito mais por prazer do que para nutrir, é aquela coisa de tu buscar a dopamina barata o tempo inteiro. Os vícios de celular, é o vício de comer. Então, esse vício é identificar o gatilho, né? Entender que não vai solucionar nenhum problema e tentar aos poucos dar um freio para isso. Retorno. Às vezes, precisamos de alguns profissionais para trabalhar, fazer essa terapia, entender tudo isso, né? Mas, às vezes, só mudança de comportamento mesmo. E hoje eu já não tenho mais aquela coisa de querer descontar tudo na comida. Mas quando eu como demais, eu fico um pouquinho arrependida que eu preciso trabalhar isso. Então, Exato. internamente, eu vou, não, calma, tá tudo certo. Eu tô bem, amanhã eu volto a treinar de novo. Só que daí, no outro dia, dá vontade de comer mais besteira e também dá preguiça de treinar. Porque a alimentação é o nosso combustível. Quando a gente come muita besteira, a gente Nossa, fica fica mais lento. preguiçoso. Exato. Fica lento. Fica letárgico, que a gente fala, né? Tu fica mais mole, não, improdutivo. Sim. Então, imagina as pessoas que todos os dias acordam e comem uma carga glicêmica gigante, que é um pão com algo melado, açúcar puro. Ela fica mais lenta, mas ela não entende o porquê e ela também nem sabe o porquê que isso está acontecendo. Não, e o pior do que isso, eu acho que é a pessoa que, acredito eu, né, que tem isso como normal. Porque, e eu vou te falar, eu tinha comentado, né, que eu passei uma vida praticamente sedentária. Aí eu conheci o meu atual marido e ele é personal. Olha, que ironia do destino. Ironia do destino, né? E há 3 anos estou frequente, tal. Eu comecei a fazer treinos com ele e tudo mais. E é uma rotina completamente diferente. Totalmente diferente. Imagino. E hoje eu consigo ter essa percepção de que, meu Deus, eu tô lenta. Antes não, antes era Era tão normal. normal, exatamente. Porque tu não conheceu o novo ali, tu não conheceu qual é o teu potencial. Então, quando a gente usa a alimentação a nosso favor, a gente sai dos trilhos, eu sempre falo, só sai dos trilhos quem tem trilho, né? Então, a gente sai dos trilhos, a gente sabe que precisa voltar, para que a gente possa ser produtivo, continuar fluindo as coisas, se sentir melhor como um todo, né? Exatamente. E eu vou falar, tá? Que é uma boa opção também a pessoa, não. Claro, às vezes tem um evento, vai lá, ok. Mas às vezes a pessoa só quer comer uma besteira. Sim. Por que não, né? Porque Por que daí tu não? volta... Que tem muito sabor. Tem muito sabor, você mata a sua vontade e você não acaba com a tua performance, digamos assim, de vida, né? Sim. Nossa, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Vamos tentar trazer uma pergunta um pouco mais pessoal, talvez? Não sei se chega a ser pessoal, mas um pouco mais profunda, tá? O que você diria para... Um conselho, né, que você daria para Gabriela sua Gabriela criança, digamos assim? Acredite em você. Era algo que eu não acreditava. Eu achava que todo mundo era melhor do que eu. Isso era em pequenas coisas. Eu me vestia em casa, me achava linda, eu saía para fora e falava, meu Deus,
eu não tô me sentindo bem, parece que todo mundo é mais bonito do que eu não tinha essa autoconfiança. E a partir do momento que eu comecei a descobrir todo o meu potencial e saber quem realmente eu sou, eu comecei a transmitir isso para as pessoas e poder ter mais confiança para mostrar tanto do meu trabalho, melhorar o meu relacionamento também, porque quando a autoestima ela tá baixa demais, nem o nosso relacionamento flui, porque a gente tá toda hora desconfiando da pessoa ou a gente acha que não é capaz para aquilo. Então, acredite em você, isso é para tudo, né? Para todas as coisas. Hoje eu sei que eu sou capaz de tudo, mesmo que eu não sei, eu posso procurar e posso fazer. Então, essa é o meu lema. Eu acho que poderia ser, inclusive, o mesmo conselho, mas vamos lá, vamos tentar extrair um pouquinho mais. Bora. O que você diria agora para quem quer começar e fazer dinheiro no digital? Primeiro, preparar a tua base. Eu, no digital, eu queria fazer dinheiro de todo jeito, mas imagina, tu fazer um tráfego pago, um exemplo bobo, tu fazer um tráfego pago de algo e tu não tá pronta para receber as pessoas na tua vitrine. Então, começa estudando, amadurecendo melhor o teu conhecimento, sabendo exatamente para qual nicho tu quer seguir, focar mesmo em uma coisa só. Isso é muito sobre posicionamento. Não adianta tu ser um exemplo meu, eu sou nutricionista. Ah, tu atende idosos? Atendo. Ah, tu atende crianças? Atendo. Eu vou saber fazer de tudo um pouco, mas quando as pessoas falam, tu conhece uma nutricionista focada em emagrecimento, elas não vão pensar em você, porque tu faz de tudo um pouco. Então, tu não se posicionou para aquilo. Agora, eu quero ser reconhecida como a nutricionista que trabalha modulação intestinal e que traz emagrecimento de forma saudável e que eu consigo trazer realmente uma mudança de mentalidade. Como que eu vou fazer isso? Me posicionando com esse público, com mulheres, que eu já tenho isso muito bem claro, e também que eu gosto muito da parte de modulação. E quando alguém perguntar, o meu intestino não tá indo bem, tu conhece alguma nutricionista que seja boa em modulação? Ela vai lembrar de mim, porque eu me posiciono dessa forma. Então, eu acho que tudo começa quando tu tem claro, muito claro, qual é a área que tu quer seguir e poder receber melhor as pessoas no teu perfil, que é a parte digital que estamos falando. Então, estruturar bem isso para poder receber. Porque se eu falo que eu faço um trabalho maravilhoso e lá, tu chega ali, eu não tenho nenhum post falando sobre isso. Eu só tenho sobre eu tirando foto ou na praia ou na frente do espelho. Ela fala muito mais sobre ela, o que ela entrega. Então, a pessoa não vai ter credibilidade, entende? Então, tu precisa primeiro cuidar dessa tua base, da tua vitrine, para poder receber as pessoas. Então, eu acho que é estudando mais também e consolidando mais o teu perfil para receber. Muito bom, perfeito e pontual. Porque é exatamente isso. Acho que muitas pessoas querem a todo custo fazer dinheiro na internet, querem vender algo e, no fim das contas, não sabem nem para quem estão falando especificamente. Para quem você tá olhando, né? Com quem tu tá se comunicando. Então, aí fica aquela coisa genérica. Tu tá falando com todo mundo, mas tu não fala com ninguém. Tem um livro que fala, muitos se comunicam, poucos se conectam. Porque tu não tem conexão com ninguém, tu não fala diretamente com o teu público. Tu fala abrangente, mas aí tu acaba não atingindo ninguém, né? 3 inspirações da Gabriela. Em qual sentido? Agora eu vou pedir nos 2 sentidos. Pessoal e profissional. Tá. Eu acho que eu admiro muito eu como pessoa por eu ser persistente, guerreira, assim. Eu falo com muito orgulho mesmo, porque eu vou até o fim. Eu quero que tal coisa aconteça. Eu faço até acontecer. Eu posso, assim, ó, levar muito nas costas, mas eu vou até o final para fazer isso acontecer, porque eu acredito muito nisso. Um exemplo é a Garfit hoje. Ela só está onde está hoje graças à minha persistência, porque no meio do caminho eu tive muito funcionário pedindo para sair, eu preciso de pessoas. Eu tive muitas coisas que aconteceram fora do meu controle que eu não sabia como resolver, parei e falei, não, mas a Garfit é o meu xodó, tá dentro do meu coração, então eu vou seguir firme e vou fazer isso resolver. Então, acho que a minha persistência é algo que eu admiro muito. E acho que o meu carisma, sabe? A forma com que eu tenho carinho pelas pessoas, porque isso é de verdade mesmo, sabe? Não é algo superficial de eu querer mostrar que eu gosto de todo mundo porque eu quero ser comercial para vender a minha marca. Não. Tem pessoas que eu tenho muito carinho e eu entrego muito isso também. E a parte mãe também.
que a minha filha é a minha vidinha toda e eu faço tudo assim pensando nela mesmo. Para eu ser realmente o exemplo, para ela olhar e falar, eu tenho orgulho da minha mãe e eu quero ser igual à minha mãe. Ela já fala isso, então é algo que eu admiro muito. Que legal. Ai, que linda. Quantos anos ela tem? 5 anos. 5 anos. Isabela. Agora que a gente tocou nesse ponto, você tinha falado antes e a gente acabou indo para um outro lado da conversa. Mas, sabendo disso tudo, da tua criança, Gabriela, e de toda a tua batalha em relação à comida e imagem, peso e atividade física, enfim. Como você lidou com a gravidez? Isso aí, tu pegou meu ponto fraco. Eu sempre falo, a gestação eu precisava ter feito terapia antes, mas eu descobri, eu não queria engravidar. Então, quando eu descobri, foi um desespero, assim, o que eu faço? Eu não quero. E aí, aceitei, pra doer menos, é o que a gente fala, mas eu só fui aceitar a gestação lá no 9º mês mesmo, que eu já tava quase parindo. Tanto é que eu tenho 2 ou 3 fotos só, eu não tirei foto. Eu treinava 2, 3 vezes por dia, porque eu não me via grávida, eu me via gordinha. Então, isso foi um problema muito grande na gestação. Eu não queria aparecer, porque eu estava com o rosto inchado. Então, mais uma vez, eu tentando ali trabalhar isso em mim, treinando um monte. Eu precisava descansar, eu não descansava. Eu fazia burpee, batia com a barriga no chão, barriguda, subia de novo. Não era saudável, mas era algo que eu precisava ter trabalhado antes de engravidar e que não deu tempo. Aconteceu tudo muito rápido. Hoje eu já vejo as coisas com uma outra forma, eu sou muito mais calma nesse sentido e eu acho que se eu quero hoje ter o corpo que eu tenho, que hoje eu me sinto feliz como eu estou, eu preciso continuar fazendo as mesmas coisas que eu já venho fazendo e buscando o meu ponto de equilíbrio. Exato. Que é, final de semana, comer algo, mas sem exagero, para eu não me sentir mal no outro dia. Então, a gente não precisa comer como se fosse o último dia do mundo, a gente vai ter outras oportunidades. E se eu quiser amanhã, mesmo que eu comi hoje, comer fora de novo, eu vou comer. E eu sempre penso isso, então eu como pouco, é aquilo. No outro dia, se eu quiser comer, mas a vontade nunca vem, porque eu quero voltar para minha rotina e tá tudo certo e eu continuo mantendo bem isso e tendo esse equilíbrio em todas as áreas, sabe? Então... Muito bom. E a tua experiência, eu vou falar que ela só agrega na bagagem que tu tens para atender essas demandas também. Total. Vou falar, é algo que eu trago porque eu também tenho pretensões de engravidar em breve. Mas eu sei que vai ser difícil também eu encarar esse lado. O que me sustenta é que eu quero muito ter filhos. Então, eu sei que vai ser temporário. Então, acredito que eu vou lidar um pouco melhor com essa questão da imagem em si. Mas eu conheço muitas pessoas que realmente têm esse complexo. Meu Deus, eu tô gorda, eu preciso me cuidar e não sei o quê. E esse apelo pela imagem enquanto você tá na gravidez. E eu acredito que ter experienciado isso na pele, né? Grávida, te ajuda também a entender melhor a paciente que chega com essa mesma questão, porque muitas vezes é uma dor silenciosa que a mãe, no caso, nem expõe para outra pessoa, né? Sim. E eu acho hoje, eu vejo grávidas, eu acho elas tão lindas, tão assim, com a pele maravilhosa, o cabelo. Por que eu não aproveitei, sabe, esse momento quando eu tava gravidinha? Eu sinto saudade da barriga, era tão bom. Como eu te falei, eu tenho 2, 3 fotos. Às vezes eu olho para essas fotos assim, eu falo, por que eu não me olhei dessa forma que eu me vejo hoje? Eu tava linda. Eu não engordei muito, eu mantive uma gestação saudável, porque eu também queria trazer saúde pra Isa, né, na barriga. Então, eu sabia que comer açúcar demais agitava demais o bebê. Se eu não colocasse nutriente também, iria ser ruim para a formação dela, para o tubo neural, enfim, a gente precisa, então, ofertar nutriente para essa criança, a gente está gerindo, né? Então, eu tinha muito isso na cabeça. Então, eu consegui ter uma alimentação equilibrada, eu subi só 7 quilos, foram 6, na verdade, 7 foi no último dia lá que subiu, mas depois eu já baixei bem, eu tive, sabe, um controle. E uma coisa importante também de pontuar é que quando a gente engravida, depois do primeiro trimestre, onde a gente começa a aumentar as calorias. No primeiro, a gente não precisa demandar tanto. E as calorias não é o comer por 2. É 500 calorias no máximo, é 400 calorias.
Tem estudos que mostram 400, a gente para ali, mas ofertando nutriente. E 400 calorias é muito fácil, é uma sentadinha com um sanduíche. Então, não é essa coisa de comer por 2 realmente, não precisa. Eu ia falar exatamente isso, porque as pessoas que estão em volta também acabam tendo essa mentalidade, essa crença. E aí fica ali, não, agora tem que comer por 2. Sim. Não, come, minha filha, aí tem que comer por eu vou aproveitar agora, depois eu vejo o que faz. Exatamente. Ou a própria mãe se sabotando, porque ela que tá totalmente fora do trilho, no caso, e fala, agora eu tenho que comer por 2 mesmo, então vamos comer. Aí desenvolve uma diabetes gestacional, que é muito comum. Né? Então, por isso que tem que cuidar pela saúde do bebê, porque a gente consegue também trabalhar algo muito interessante, que lá na gestação eu comecei a estudar e eu vi que a gente consegue mudar o QI do nosso bebê, fazer ele ser mais inteligente, ele ter menos disposição às células do tecido adiposo para não ser obeso, isso tudo com uma boa alimentação, uma boa suplementação. Então, ômega 3, probiótico, ácido fólico para a formação do tubo neural, todos esses nutrientes são importantes na gestação e uma boa alimentação também. Algo muito simples, que eu sempre lembro, é que no dia que eu ia fazer ultrassom, para ela mexer e a gente ver qual que era o sexo, eu tinha que comer bastante açúcar. Imagina todos os dias, bastante não, mas come um bombom, come uma balinha, que ela já vai ficar agitada e já vai conseguir ver o sexo. Imagina todos os dias uma mãe comendo açúcar. O bebê, o que tu proporciona para ele? Ele não sabe o que está acontecendo, mas fica agitado. Então, todos os dias um bebê agitado, se mexendo muito pelo consumo de açúcar. Então, a alimentação tem muita influência. Muito, total, na verdade. Gente, e a gente, leigo, né? Ou mãe de primeira viagem, digamos assim, marinheiro de primeira viagem, acredita que não, né? Que a formação, porque isso é um cuidado que eu também quero ter. Inclusive, para quebrar padrões da minha carga genética. Que é no sentido de o meu filho não ter a propensão de ser obeso também. Sim. Então, a gente acredita que não, que seja ali na fase dos primeiros 2 anos. E, na verdade, não. Descobriu que tá grávida. Desde a formação. Exatamente. Que loucura! Muito bom. Insight maravilhoso aqui pra mim. Muito bem. Como você enxerga, pra gente finalizar, porque já deu quase 1h30 de conversa. Que papo bom. Como você enxerga a Garfit e a marca Gabriela daqui 10 anos? O que você quer dessas 2 marcas? Eu digo marca por ser marca pessoal, tá? Você como nutricionista e a Garfit. Eu imagino ela hoje do jeitinho que ela é, porém maior. Com muito mais unidades. E já vejo a Garfit em São Paulo, que é o meu sonho hoje, é colocar uma Garfit em São Paulo, porque eu acho que ela tem um potencial muito grande e que a gente só vai conseguir alavancar mesmo numa cidade maior. Então, estruturar tudo isso para que a gente possa colocar ela lá em São Paulo. Como ainda não sei se será um transporte daqui para lá ou se será a produção lá, mas é algo que eu vejo a Garfit em São Paulo, em Curitiba, em várias unidades. Que legal. Hoje temos uma unidade apenas? A gente tem 2 unidades. A fábrica, que é um to-go, a gente tem ali na frente, que é a produção mesmo. E da fábrica a gente manda para outros pontos de venda, que hoje a gente já manda para Arena ABC, para alguns cafés e para o nosso café no Menara. Legal. Então, se o pessoal tiver evento também, quiser chamar a Garfit, só chamar, que vocês fazem toda essa parte de eventos também. Exatamente. A gente disponibiliza uma pessoa para reposição ou não. Vai depender do que a pessoa procura, mas a gente tem a opção também. Maravilha. E, de fato, agora, para encerrar, 3 atitudes da Gabriela que fizeram, de fato, tudo isso acontecer. Atitude, confiança e coragem. Maravilhosa. Gabi, foi muito gostoso esse papo. Que bom. Muito bom. Adorei muito também. Gostoso mesmo. Inclusive... Prova esse aqui para finalizar o vídeo. Vamos finalizar com esse... Vou provar como junto. que você chama esse? Rafaelo Funcional. Maravilhoso. Vamos lá. Tem até a crocância. Não te falei? Dá para dar um zoom? Gente, não parece... Sensacional. Eu não vou falar isso, porque daí parece que saudável não é gostoso. Mas é muito gostoso. Realmente não parece que é zero. Que... Zero o quê? Zero açúcar. Zero açúcar. E ele é feito com aipim. Muito bom. Muito que bom que gostou. O aipim tá na casquinha ou tá dentro? Tá dentro.
Sensacional. Muito bom. Gabi, Muito obrigada. um brinde de café para nós. Cheers. Muito obrigada. Amei ter você aqui, ter a Garfit com a gente. Eu também. Uma delícia. Que bom. E eu te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigada tá? pra nós. Você realmente inspira quem quer entrar no empreendedorismo, quem quer empreender no digital, quem quer cuidar da saúde, quem quer ser mãe e também cuidar do bebê. É Então, isso aí. muito obrigada por tudo. Obrigada. Beijo. Beijinho. Beijo! Adorei. Hoje eu vou te mostrar um combo que eu amo da GED Nutrition. Multivitamínico da GED Nutrition me ajuda muito na energia, no foco, na imunidade e até naquela leseira que dá na gente no meio da tarde. E o ômega 3, esse aqui é meu xodó e eu tomo todo dia pela manhã porque ele me ajuda muito no humor, na clareza mental e também no foco. Ah, e pode confiar, a GED capricha muito na fórmula, na pureza, na dosagem. Não é placebo, é resultado. Você, hein? Ômega 3 da GED Nutrition e multivitamínico também.